quis testemunhar o que viria do outro lado dessa porta. Outra história pra contar, alguma narrativa que a contemple mais. Que é um gatilho, vou atirar 1001 razões pra não se preocupar com ela. Quem me protege vai me cuidar. Sozinha eu não tô, sozinha eu não tô. Que é um gatilho, vou atirar 1001 razões pra não se preocupar com ela. Quem me protege vai me cuidar. Sozinha eu não tô, sozinha eu não tô. Rueira. Obrigada, gente. Esse é o meu novo single de trabalho, Rueira. Aqui comigo eu estou com a Luana Aranha, a braba no violão. Muito obrigada. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Chega Junto, que toda semana apresenta episódios inéditos, sempre conhecendo aquelas histórias inspiradoras, e é sempre muito bom poder contar com você que está aí do outro lado da tela, seja na TV, na tela do teu tablet, do teu celular. O importante é que você conecte, fique conectado mesmo, junto com a gente aqui no Chega Junto e, claro, acompanhando toda a programação da nossa Foco One TV. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Então faça parte da nossa comunidade. Já são mais de 11 mil inscritos e, claro, tá faltando você. Hoje eu converso com uma artista, pessoal, que faz da arte uma ferramenta de expressão, transformação e representatividade. Eu tô falando da Duca Vieira, ela que é cantora, atriz, produtora cultural e uma das vozes da nova cena artística aqui do nosso Amazonas. Ela vem construindo uma trajetória marcada pela criatividade e pela coragem de ocupar espaços. Bora junto comigo conhecer um pouco mais da história da Duca? Duca, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo certo, tudo maravilhoso. Você que está em casa percebeu que a gente começou o nosso Chega Junto de hoje com música e música boa. Não tem nada melhor do que a gente começar um programa, uma entrevista com música, né, Duca? Sim. Qual foi a música que você abriu o nosso Chega Junto de hoje? Foi Rueira, que é meu novo lançamento, lancei esse mês, em junho. Que legal! E é isso, ela que vai... Eu acho que ela que é a atmosfera geral do que vai ser o meu próximo EP que vai vir aí. E é isso, assim, eu tô muito feliz de ter lançado, muito feliz como as pessoas entenderam a energia disso tudo. A gente vai falar muito ainda desse EP no decorrer do Chega Junto, mas eu já quero aproveitar e parabenizar você pela produção dos clipes, do que você solta na tua rede social. É de uma qualidade... Muito obrigada. Parabéns, não sei quem é a tua equipe, para todos vocês que produzem as redes sociais da Duca, vocês estão de parabéns, realmente é de um orgulho a gente saber que a gente tem artistas aqui no nosso estado, na nossa cidade, que precisam cada vez mais ser reconhecidos. E é essa ponte que eu quero ter com vocês, artistas, viu? Podem mandar aqui sugestões de cada vez mais atrações musicais para o nosso programa, que a gente gosta bastante. Duca, antes da cantora, atriz, produtora que você é, que a gente vai conhecer no decorrer desse episódio de hoje, quem era a menina Duca? Como é que foi tua infância e como é que você descobriu que tinha um talento para arte, para música e que queria levar isso a sério para a vida? É engraçado pensar... Essa semana eu tava falando com a minha mãe, inclusive, porque eu tinha uma tia-avó, que ela já tá em outro lugar, né? E ela descobriu antes de mim mesma, sabe? Eu gostava muito de cantar e era um impulso. E aí ela me ouviu cantando... E ela falou, canta pra mim. E eu tinha vergonha, eu falava, não quero cantar. Ela me via cantando, pedia pra eu cantar pra ela e eu não cantava porque eu tinha vergonha. Isso muito nova, acho que com 5 anos. Caramba! E aí, foi isso. Eu tô recobrando ainda o que era essa criança artista, porque eu sempre cresci rodeada dos meus primos na casa da minha avó. Então, uma das minhas brincadeiras favoritas era chegar com a minha prima e falar, bora brincar que a gente tá fazendo um show? Uau! E foram coisas que eu meio que fui apagando da minha memória e agora, já lançando minhas coisas, eu tô retomando e falando, nossa, isso sempre esteve comigo. Porque depois de algum tempo, eu só fui ter contato mesmo com a música muito lá pra frente. Eu só fui perceber que isso era uma vontade minha, tipo, inerente do meu ser, muito pra frente. Porque acho que é isso, a gente vai... Minha avó perguntava pra mim, o que é que tu quer ser quando crescer? E eu morria de vergonha de falar que eu queria ser artista. Então eu falava, não, quero ser médica. Eu inventava alguma coisa pra não falar que ia ser artista. Mas por que em determinado momento da tua vida você meio que apagou da tua memória e tinha vergonha de dizer que queria ser artista? Porque ninguém na minha família
é artista, ninguém da minha família trabalha com música, todo mundo gosta muito de música, domingo todo mundo se junta e coloca música pra tocar. Minha avó tem um karaokê, que ela sempre cantava com a gente quando a gente era mais novo também, que todo domingo tem, mas é uma coisa muito do lazer, muito do hobby, e aí falar que eu queria isso pra minha vida era meio irreal, assim, porque a gente nunca teve muito essa visão de que a música poderia ser uma oportunidade, sabe? E aí, tempos depois, você participou de bandas na escola. Como é que isso começou a florar e você falou, bom, vou deixar a vergonha de lado e vou começar a participar dos projetos artísticos na escola. Foi ali que você, de fato, falou, eu não vou bater vergonha não, é isso que eu quero para minha vida. Então, ainda foi nesse lugar da brincadeira, porque um ano antes de começar essa banda na escola, porque não tinha, isso foi incentivo de um professor de música específico que entrou em tal ano. Sim. Um ano antes, eu tinha umas amigas e eu falava, bora montar uma banda? Ninguém sabia tocar instrumento nenhum, ninguém sabia cantar até então, era só uma grande vontade. E a gente montou uma banda, só a gente, e ficava, tipo, falando o que a gente ia fazer com essa banda, e escrevia musiquinha com a banda. Pra no ano seguinte entrar esse professor de música que tocava, que hoje tem inclusive uma loja de instrumentos lá na Alvorada, Legal. e ele falou que queria montar essa banda. Aí eu falei, eu vou. Foi um impulso, assim, eu falei, eu vou. E aí foi eu, uma amiga minha, pra ficar como vocalista, e a gente começou a cantar nas escolas da rede de escolas daquela época. Então a gente montou, cantava nos arraiais. Como era o nome do grupo? Não tinha, era da escola, mas antes, o fantasioso que a gente criou no ano anterior era Sangue Azul. Sangue Azul? É, coisa meio Original. realeza. E foi ali então que você realmente, é disso que eu quero viver, Sim, mostrar cada vez mais a minha arte. foi lá que nasceu barra reaviveu, porque é isso. Eu não tinha percebido que isso era uma coisa inerente de mim até eu voltar a cantar. E perceber o quanto eu me sinto confortável fazendo isso, o quanto eu me sinto em casa cantando e performando para as pessoas. E você, depois de então, né, vivenciando todos esses momentos ali na escola, né, em lazer com a família, como ela bem pontuou aqui quando era menina, né, cantava e a avó pedia para cantar, mas ela não cantava, mas foi cada vez mais aflorando esse teu lado artista e até que você levou realmente isso muito a sério, a ponto de anos depois você começou a participar de musicais no teatro, né, Sim. Duca? O que aconteceu, na verdade, foi que teve, como eu te falei, nunca tinha sido muito uma possibilidade de cantar na minha família. Então, o que eu fiz? Depois que eu entrei no ensino médio, eu ainda cantei um pouco em apresentações, mas logo depois eu me vi na necessidade de começar a trabalhar. Então, eu comecei a fazer menor aprendiz com 16 anos, e aí eu fiquei até os 19 só trabalhando e não fazendo nada com arte. Inclusive, isso era uma coisa que mexia muito comigo, de eu ficar indignada de por que eu não estava fazendo Você nada se com sentia arte. sufocada por não estar, de uma Sim. certa forma, deixando aflorar a tua arte Sim, nesse período? teve um momento até que eu me assumi pra minha mãe cantora, sabe? Eu cheguei com ela chorando de noite e falei, mãe, eu quero ser artista, eu quero cantar. Olha Aí ela só. falou, tá, seja, então bora. Como é que faz? E pra mim era tipo um parto ter que falar pra minha família que eu queria ser artista. E aí, quando eu falei isso, passei esse tempo trabalhando, e aí teve até uma virada de chave muito interessante, que eu trabalhava de CLT e eu tava cuidando de um turno na parte da noite. Aham. E aí nessa eu vi a notícia que ia ter um musical chamado Ópera do Malandro, a primeira versão que teve em Manaus. E eu não podia ver, porque eu tava trabalhando de noite. Sim. E aí, ao mesmo tempo, no ano seguinte, eu comecei a fazer aula de canto, me bancando mesmo, falando, eu já tenho meu dinheiro agora, eu já consigo pagar, então eu vou fazer essa aula de canto. Comecei a fazer aula de canto e fui cantar num karaokê. Nessa que eu fui cantar num karaokê com alguns amigos, que chamaram outros amigos que tinham outros amigos, tinha esse pessoal do musical, que Olha me viu só. cantando. E aí falou, vou te chamar pra uma audição. E foi aí que eu fiz a audição pro meu primeiro musical. Caraca, eu imagino que isso deve ter sido de uma importância, esse É. momento do convite Uhum. até o processo da audição, que marca sem dúvida nenhuma a tua vida. Sim. E eu lembro que na audição foi horrível a minha audição. Cantando foi péssima. E era o que eu já fazia. Te deixou nervosa essa... Eu fiquei muito nervosa porque eu acho que até hoje eu odeio audição, gente. Não me chamem pra audição, quer dizer, me chamem, mas é muito difícil esse processo de me pôr vulnerável pra uma banca, sabe? É uma coisa que eu até hoje trabalho um pouco. Então, tipo, o que eu mais fazia antes, que era cantar, eu errei. Eu não consegui fazer. Só que na parte de atuação eu me pus muito disposta. E eu nunca tinha atuado antes na minha vida. Caramba! E aí foi essa disposição que fez eu... E já teria me visto cantar antes, né? Mas peraí, antes da gente falar desses dois espetáculos, que foi o Escola do Rock e o Ópera do Malandro, você falou que foi quase que um parto ter que falar pra tua mãe que você queria ser artista, cantora, etc e tal. Mas você
Em algum momento tu achou que ia rolar um preconceito da tua família? Porque não tem nenhum membro da tua família que seja artista Aham. envolvido, né? Você achou que ia rolar esse preconceito contigo? Tipo, não, minha filha, vai procurar um trabalho formal e etc e tal, mas pelo visto não rolou da parte da tua mãe. Não rolou, não rolou mesmo. Eu acho que teve algum momento da minha vida com algumas outras, eh, outros momentos de eu me assumindo outras coisas pra minha mãe, que ela chegou a soltar que passarinho não ganhava vida, mas isso foi no momento dela estar muito estressada comigo. E aí ficou muito na minha cabeça. Só que quando eu falei pra ela, ela falou: "Tá bom, faça". E hoje em dia minha família, eu acho que eu sou muito abençoada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó, pela minha família toda, ter abraçado tanto isso. Quando eu comecei a cantar, minha mãe nunca perdeu uma apresentação minha. Que Ela foi legal. começar a perder apresentações minhas lá pra frente, porque ela falou: "Já não consigo acompanhar. Um beijo pra você". Muita coisa. Mas minha avó e minha mãe sempre se faziam Como é presente. o nome da tua mãe? Anne Caroline Marques Vieira. Anne Caroline. Que bênção, hein? Parabéns por ter apoiado sua filha desde cedo. Olha só, um orgulho pra gente aqui da cena cultural amazonense. Eu tenho certeza que você vai aí cada vez mais decolar para o Brasil inteiro, porque de verdade você é uma artista, a gente percebe isso ao olhar para você, Ai, muito né? Então obrigada. que bom esse apoio da família que realmente é essencial em todos os sentidos, né? Independente do que seu filho ou filha vai querer seguir na vida, apoie, porque isso faz toda a diferença. Aí sim, depois você participou do Escola do Rock e o Ópera do Malandro. Sim. Fala para mim de cada um deles, como é que era o Escola do Rock? Escola do Rock foi um processo que começou em 2022, pra gente apresentar em 2023. Foi o meu primeiro processo de tudo, foi na Trilhares. E aí o que aconteceu foi, eu passei na audição e eu lembro até hoje que meus diretores falaram. Eles falaram que eles estavam me dando a oportunidade por ver a minha disposição e ver o que eu consigo entregar, não pelo meu momento. Eles falaram: o teu momento não foi bom, que o momento era a audição, que eu nunca tinha feito na minha vida, Sim. mas que eles estavam confiando em mim. E aquilo virou uma chave na minha cabeça também, de me colocar totalmente comprometida no processo para não decepcionar eles e não me decepcionar. E aí, como eu nunca tinha feito teatro e o Escola do Rock era uma montagem avançada, Aham. eles me deram bolsa para fazer uma montagem de teatro, só de teatro, sem ser teatro musical, avançada também na Trilhares. Fiz essa montagem, em 2023 apresentei Escola do Rock, foi no Teatro Amazonas e foi tipo, foi minha Legal. primeira vez cantando no Teatro Amazonas. E foi casa. Eu acho que eu até hoje, eu tenho medo, eu tenho ansiedade. Eu falo que eu não fico nervosa, eu falo que eu fico ansiosa. Mas é porque eu percebo o quanto eu me sinto entregue fazendo as coisas. E aí, lá no Escola do Rock, eu já senti essa energia de... Gente, eu entrei no palco. Entrei no palco, acabou qualquer coisa. Minha cabeça, ela não pensa em erro. A minha cabeça, ela pensa em resolução, em executar e tá entregue. E aí, foi isso lá atrás, em 2023. Que maravilha, Duca. E o Ópera do Malandro, que você comentou que na época que trabalhava como CLT, não deu para você acompanhar o espetáculo, mas tudo se transformou na tua vida de uma tal forma que no ano seguinte você foi convidada, fez aula de música e estava no palco. Como é Sim. que era o Ópera do Malandro? O Ópera do Malandro, eu acho que foi o espetáculo que mudou minha vida. Porque foi o primeiro espetáculo que eu subi como uma figura feminina no palco. Eu transicionei dentro do teatro, o teatro fez É eu mesmo? transicionar. Porque em Escola do Rock eu tinha feito o Billy, que é o menininho gay. E aí nisso já era um lugar que eu estava mais confortável. Mas já em Ópera do Malandro eu falei: "Eu quero fazer um personagem feminino". Conversei com a minha Partiu diretora. de você essa, Sim, essa... partiu de mim, mas ao mesmo tempo ela estava pensando em me dar outro personagem, e eu falei que eu não estava me sentindo bem em fazer esse outro personagem. E aí foi aí que ela lançou uma pedrada, ela falou: "Eu queria que tu pensasse, por que que não tá te fazendo bem fazer um personagem masculino?". Isso Hum, antes de qualquer coisa. E eu ainda estava trabalhando no CLTzão, todo dia, e fazendo musical, e estudando, e tudo isso nessa maluquice. sim. Então, a partir do momento que eu fui fazer a Ópera do Malandro, foi um processo, primeiro que é Chico Buarque, né, e aí eu percebi o quanto Chico Buarque, me atravessou de uma forma imensa. O meu gato se chama Chico, o nome dele é Chico Buarque de Holanda, o gato, Mas por causa do espetáculo? por causa do espetáculo. E aí foi isso, foi uma imersão, foi um resgate de coisas dentro de mim que eu nem percebia que tinham novamente. Porque é isso, eu acho que eu fui tão na urgência de precisar trabalhar, na urgência de precisar fazer as coisas da vida, que eu pouco me percebi. E aí a Ópera do Malandro fez uma coisa muito importante pra mim. Foi também no Teatro Amazonas, é um espetáculo que eu amo, amo de paixão, sou muito grata por ter feito. E quando eu saí da Ópera do Malandro, foi quando eu não consegui mais ficar no CLT. Porque eu estava vivendo uma vida que não era minha. E eu não percebia isso. Eu só percebi quando eu subi no palco e fui eu. E aí, quando eu subi no palco e representei uma figura feminina, quando eu voltei pro CLT, eu falei:
Não consigo mais, galera. Mas aí, peraí, Duca, foi fácil você ter, da conversa que você teve com a diretora lá do Ópera do Malandro, quando você falou, não, eu não quero esse personagem que é um personagem masculino, eu quero esta, que é um personagem feminino. Foi tranquilo, ela aceitou numa boa, já te entregou esse personagem no teu colo ou não? Foi uma... E quando ela te questionou, em algum momento que te fez refletir, como é que estava a tua cabeça naquele momento? Então, quando eu fiz a audição, o que aconteceu foi, eu fiz a audição e eu falei, eu quero fazer um papel feminino. Só que, não te falei que em Escola do Rock eu passei porque eu sou disposta? Sim. Tinham mais figuras femininas do que masculinas na audição. Aham. E na cabeça dela tava tudo bem ela me colocar em outro papel. Aí ela me deu um papel masculino. E aí nessa, a minha cabeça ela virou do avesso. Porque eu lembro de chorar muito, eu lembro de não conseguir dormir. Foi uma semana eu entendendo como eu ia falar pra ela. E aí quando eu falei pra ela, ela só falou, se tá doendo, você não vai mais fazer esse papel. Eu vou te dar outro papel, você vai fazer esse papel aqui. Foi imediato dela. Mas aí na hora que ela viu o quanto tava doendo pra mim, ela precisou jogar isso pra mim, essa reflexão. Entendi. E, olha, reflexão recebida, acatada, tá tudo certo. Olha a reflexão aqui. Muito bem. Como é o nome da diretora? Dávila Holanda. Dávila Holanda. Olha, Dávila, você certamente marcou aí na carreira da nossa querida Duca. Agora, Duca, eu quero te fazer uma pergunta que também é mais uma reflexão que vale aqui. O palco, ele te ensinou mais sobre técnica artística ou sobre autoconhecimento? Gente, eu acho que foi sobre autoconhecimento. Porque eu sinto que se eu não conseguisse traduzir tudo que eu tava vivendo e tudo que eu não entendia sobre mim, eu não ia conseguir ser artista. Eu podia pegar todas as técnicas do mundo que eu aprendi, mas eu falo uma coisa muito legal, que é, quando eu ia pro palco, eu sentia que eu era 100% e quando eu saía do palco, eu sentia que eu era 50%. Isso antes de transicionar. A partir do momento que eu transiciono, porque eu lembro de, muito nova, não conseguir me ver como uma figura masculina no palco. Mesmo querendo ser artista já, eu não conseguia me ver como uma figura masculina. Isso sem eu entender que eu era uma pessoa trans. E aí, quando eu transiciono, eu sou 100% na minha vida e eu sou 1000% no palco. Olha só. E aí é uma libertação, porque aí agora eu consigo, sim, pensar em toda a técnica que eu usei, pensar em todas as coisas que eu aprendi em sala de aula para poder usar no palco. Mas se eu não tivesse tido esse tempo do teatro me trazer a verdade sobre mim mesma, eu não conseguiria ser uma boa artista, eu acho. É Então, inerente. a arte, de uma maneira geral, ela te ajudou até nesse processo do transicionamento, né? Isso. E hoje você se sente uma pessoa mais realizada, mais Sim. completa. Em em todas as categorias da tua vida, digamos assim. Sim. Que Sim. legal. A importância da arte na vida de todo mundo. A gente sempre fala disso aqui, que a arte, pessoal, ela realmente salva vidas, né? Se a gente soubesse o quão importante, pelo menos uma ou duas vezes no mês, tirar um tempo para assistir um espetáculo no teatro, um show. E, cara, eu fico impressionado como aqui no nosso estado a gente tem bons artistas. Sim. Muitos. Só precisam ser valorizados, reconhecidos. A gente não deixa, cara, a desejar para região nenhuma do nosso país. E é por isso que, enquanto eu puder, enquanto eu tiver a possibilidade de falar no microfone, me derem eu quero cada vez mais dar oportunidade e espaço para os artistas de uma maneira geral, porque eles merecem. Não é uma tarefa fácil ser artista e viver da arte aqui no Amazonas, né? Que missão digna a sua, de verdade. Porque é isso, eu acho que a gente tá tentando entender o que é essa cena, tentando se dar voz pra... Gente, a gente é artista o ano todo. A gente é artista o ano todo. Todo período do ano a gente é artista. Então, é uma missão difícil se mostrar artista, fazer as pessoas consumirem, acordar um belo dia e falar, eu quero ver um show, eu quero ver alguém cantando na minha frente. E aí, tem os cuvés de espaços que contratam pessoas para cantar, mas tem tanto evento e tanto artista fazendo coisas individualmente, assim, se Verdade. autoproduzindo Verdade. e falando, gente, essa é minha arte, venham aqui ver. Eu acho que é uma missão interessante até de quem tá ouvindo, de falar, gente, eu gosto muito desse tipo de música que eu escuto, que são artistas brasileiros do país todo. Será que não tem nenhum artista desse jeito aqui que eu gosto de escutar aqui em Manaus? E a resposta é, tem. Concordo plenamente. Temos muitos bons artistas, hein? Muitos. Duca,
Tempos depois, você participou de vários outros projetos importantes para a nossa cena cultural aqui de Manaus, Uhum. né? Ainda ali na parte do teatro, como o espetáculo A Doente Hereditária, olha que nome original, e Poço dos Desejos. Sim. Assim como você falou lá do Escola do Rock e do Malandro, fala pra gente sobre esses espetáculos. O que era a Doente Hereditária? A Doente Hereditária é um espetáculo das Elencas Coletivas, que é uma releitura do texto de Mulher, que é a Doente Imaginária, que foi feito com um elenco somente de pessoas trans. O espetáculo só tinha pessoas trans, e tanto na cena quanto na produção também foi muito levada por pessoas trans. E fala dessa senhora que vive nesse mundo de privilégios que não consegue ver as pessoas que estão em volta. E aí, um belo dia, ela começa a perceber que as pessoas que estão em volta dela, que trabalham com ela, que são filhas dela, são pessoas LGBT, são pessoas racializadas. E aí, isso começa a acabar com a cabeça dela. Acabar com a cabeça dela. E essa é a doença dela. A doença imaginária dela é o preconceito. E aí tem um momento que ela só sucumbe dentro das crenças limitantes dela. Interessante, hein? E esse espetáculo ele foi muito importante para mim, porque foi nesse espetáculo que a minha transição, ela de fato já tinha acontecido. Então, foi meu primeiro espetáculo depois de ter transicionado, e isso me leva muito para qual é o intuito do meu fazer artístico hoje em dia. Que é, enquanto eu fazia outras peças, outras coisas, eu me via muito emulando coisas que não eram minhas, sabe? E aí teve um certo momento, até pra música, que eu me peguei pensando, gente, eu preciso começar a me ver nas coisas, a falar de mim, mesmo que indiretamente, que tenham narrativas que me contemplem. E aí, a vida foi só me entregando. A Doente Hereditária foi uma delas, a gente conseguiu viajar para vários estados. Pô, que E legal. depois teve o Poço dos Desejos. Faz quanto tempo da Doente Hereditária? Doente Hereditária foi em 2024 e a gente apresentou em 2025 em Vilhena também. E aí, Que legal. 2025 chega Poço dos Desejos. E Poço dos Desejos, qual é a história desse nome que é tão forte? Poço dos Desejos é de uma amiga minha, a dramaturga Lanine Charles, que também trabalha comigo. E passou no Festival de Dramaturgias do FTA de 2024 para 2025. Aham. E ela chegou comigo e falou: amiga, eu quero montar esse espetáculo. Eu falei: amiga, bora. Ela falou: amiga, eu quero que você esteja no espetáculo também como atriz. Eu falei: bora. E aí foi essa grande loucura de estar tanto produzindo, quanto com ela em cena, quanto entendendo essa direção desse espetáculo. E fala de duas travestis que estão num lugar imaginário. O poço, ele é um estado de espírito, quase. O poço é o nosso lugar quando a gente tá triste, Sim. em baixa energia, e elas estão lá conversando. Uma tem muita esperança ainda, e a outra tá tão machucada com as coisas da vida que ela não consegue ter essa esperança. E o espetáculo todo é sobre elas entendendo essas dores e saindo do poço. Que interessante. São sempre espetáculos que o tema principal é sempre fazer o público que está acompanhando ter uma reflexão, Sim. de uma maneira geral da vida. E esse ano a gente fez também Antígona Travesti com a Renata Carvalho. E ela é uma grande referência para mim. Foi um espetáculo com 17 travestis em cena. Foi uma grande reunião. O espetáculo se passa numa grande reunião. Também é uma releitura de um texto grego, que é Antígona. E a gente convoca todas as travestis da cidade para uma reunião. Então, o público todo vira travesti. Você tá lá, e ele é em formato de reunião mesmo. É um monte de cadeira em volta e a Antígona no meio, dando esses relatos. Então, ele é muito potente, foi um espetáculo muito importante para mim também. E acaba virando esse meu compromisso. Eu acho que, inerentemente, a minha arte agora ela é sobre potencializar isso, sabe? Potencializar essas coisas, essas histórias, essas narrativas, esses corpos. Cara, que interessante, hein? Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que, dependendo do ponto de vista do teu, pode ser difícil. A tua... Não que a gente vai elencar aqui, prefiro isso ou aquilo. Cantar ou atuar? Meu Deus. Eu acho que cantar é a primeira coisa que chegou pra mim. E o atuar, ele veio pra libertar essa artista. Pra eu poder cantar hoje sendo adulta, entendeu? Eu acho que o Legal. cantar, ele foi a minha primeira casa. E o teatro, ele foi a minha escola. Muito bem. Falando em cantar, para dar uma pausa aqui no nosso papo, pode deixar ela aberta mesmo? Vamos cantar mais um pouquinho, Duca? O que Bora. você vai preparar agora pra gente? Você com o Luana Aranha, que tá te acompanhando, uma Sim. baita artista também. Que música que a gente vai cantar agora antes da gente retomar a nossa entrevista? Eu acho que falando muito desse lugar de narrativa e pertencimento e de se sentir em casa e de fazer o meu ofício, a minha casa, eu vou cantar uma música da Urias, que é Vontade de Voar, que fala sobre a minha vontade de voar enquanto uma pessoa trans.
Muito bem, você que está em casa, fica aí. Vamos ouvir agora Duca Vieira ao vivo aqui no Chega Junto. Ainda estou fugindo com todas as minhas bênçãos, o ouro e minhas correntes, mas ainda me sinto fugindo. E agora que se resposta, que escancarei a porta, mas é cruel demais. Num paraíso me sinto incompleta. Acho que o cupido errou a flecha do jeito que o destino me testa. Deve estar escrito na minha testa. Essa é cruel demais, essa não presta. E os meus demônios entram em festa. E agora que se a resposta, que escancarei a porta para a próxima passar, mas é cruel demais, mas é cruel demais. Duca Vieira ao vivo aqui no nosso Chega Junto. Mande abraços para Luana Aranha, que é uma excelente artista também, que está te acompanhando aqui, né? Luana, abraço para você, obrigado aí pela tua participação aqui no nosso Chega Junto. Daqui a pouco elas voltam para encerrar o nosso episódio com chave de ouro. Duca, agora, além de estar no palco, né, cantando, atuando, você também trabalha nos bastidores, olha que legal, dando trabalho e oportunidade para várias outras pessoas também expressarem a sua arte, né? Que você tem uma produtora, não é isso? Isso, Esquina Prod. Esquina Prod. E aí, a arte realmente está em todos os momentos da tua vida presente ali, né? Como é que é? Como é que partiu a decisão de, pô, não quero só ser a protagonista das coisas, cantar e atuar, eu quero abrir um negócio onde eu possa dar oportunidade para outras pessoas expressarem a sua arte? Sim. Esquina Prod, ela é uma fusão minha e da minha melhor amiga e irmã, que é a Maria Antônia Rodrigues. E eu acho que ela veio muito nesse lugar, antes de tudo, da minha vivência corporativa. Eu trabalhei 6 anos de CLT, eu saí da empresa sendo supervisora de logística, sabe? Então, era muito inerente a parte organizacional dentro do meu trabalho. E aí, quando eu virei artista, é ótimo, né? Quando eu consegui ser artista, eu vi que eu precisava ganhar dinheiro, né? Claro. E ao mesmo tempo que eu seria a minha maior potencializadora. Eu seria a pessoa que mais confiaria em mim para me ver como possibilidade. Então, tudo começou quando, no final de 2024 para 2025, a gente postou um vídeo cantando Wicked no karaokê e viralizou em todas as redes sociais. E aí eu olhei pra minha amiga, Maria Antônia Rodrigues, e falei, amiga, a gente vai ter que fazer um especial de Wicked. A gente fez um show com as músicas de Wicked em uma banda. E lotou, esgotou. Que maravilha. E aí depois disso eu falei, tá, então agora a gente vai fazer um especial da Lineker. E a gente fez o especial da Lineker, lotou, esgotou. E aí foi nesse momento que eu falei, amiga, eu preciso criar algo que catalogue essas coisas, que seja um selo que junte tudo isso. Aí ela falou, tá bom, bora abrir uma empresa. A gente abriu a Esquina. E aí, depois disso, veio o Poço dos Desejos, que a gente produziu. Depois disso, veio o especial da Gal. Veio a Expo Arte Orgulha, que é um evento que a gente faz do Orgulho LGBT, que vai ter esse ano, inclusive. Então, tudo foi acontecendo pra gente ir se profissionalizando cada vez mais. Aí, a Esquina acaba virando o selo que eu produzo os meus trabalhos, que eu produzo o meu EP, que eu produzo o meu audiovisual, sempre com a Maria e com as meninas que trabalham com a gente muito juntas. E eu acho que o compromisso da Esquina é ser o que ela foi pra mim, que é ver e viabilizar e potencializar artistas de corpos dissidentes de modo geral, sabe? Seja de várias faixas econômicas, de várias
raças, de várias sexualidades e identidades de gênero, sabe? A gente tá ali pra olhar pra essas pessoas, esses projetos e potencializar e tornar possibilidade esses sonhos, essas visões. Olha, eu fico muito feliz realmente quando eu vejo artistas como você, né, que além de ser um baita de um talento, é que tem o talento também para empreender, né? Porque ela viu a possibilidade de ganhar dinheiro, dando oportunidade para outras pessoas expressarem a sua arte. Isso é mágico, cara. A gente precisa realmente ganhar dinheiro. E assim como eu acredito, você acredita, Duca, que todo mundo, você que está assistindo, as pessoas que estão ao nosso redor, tem um lado artista dentro de si? Você acredita nisso? Sim, eu acho que, ainda mais dentro da minha caminhada do teatro, eu vi muitas pessoas procurando o teatro como uma forma terapêutica. E aí tu vai ver a pessoa que foi simplesmente fazer uma aula de teatro, porque o psicólogo pediu pra ir fazer uma aula de teatro, e ela é muito boa. E ela canta muito, e ela atua muito bem. Então eu acho que são capacidades nossas. Primeiro que a arte, todas as frentes de arte são coisas que são aprendíveis, que são Sim. coisas que se a gente se debruçar e estudar, viram ofícios realmente, mas que estão inerentes no nosso dia a dia. Eu acho que o artista, o trabalho do artista de todas as frentes é isso. É hackear as vivências gerais e estar presente no dia a dia das pessoas. Muito bem. Agora, você falou aí dos espetáculos, Poço dos Desejos, não é? Doença hereditária. Você, a doente hereditária, você tem um trabalho muito forte, né, de incentivo mesmo para artistas do público LGBTQIAPN+, né, Duca? Visionária também. Como é que é apoiar? É difícil, eu posso imaginar. Que a arte, de uma maneira geral, aqui no Amazonas é difícil de fazer, ainda mais para determinados públicos. Mas você abraça a causa de uma forma tão nobre, não é? Parabéns por esse Obrigada. teu lado. Como é que é trabalhar dando oportunidade cada vez mais especificamente para esse público? Não tem a loja que eu fiz de se tem um artista que você gosta no Brasil, vai ter um artista no Norte que faz a mesma coisa que você gosta? Uhum. Se tem um artista cis ou que é fora da comunidade que faz um trabalho que você gosta, com certeza também tem um artista trans ou dentro da comunidade que faz a mesma coisa. E eu me pego muito agradecida por só andar com as pessoas que estão na mesma luta, sabe? Que são artistas, que são pessoas trans, que são pessoas LGBTQIAPN+, que estão tentando fazer isso acontecer. E aí, a partir do momento que eu vou fazer um evento e que eu tô pensando em possibilidades de atrações, eu não consigo pensar logo em pessoas que são fora da comunidade. Porque, de novo, eu volto para aquele princípio. A esquina, ela nasceu de me ver enquanto possibilidade. Sim. Então, eu quero conseguir ver outras pessoas que também se correlacionam com a minha existência sendo possibilidade, sabe? E o meu sonho é, por exemplo, agora eu estou com muito dinheiro, assinei com uma gravadora, eu vou colocar 50 pessoas numa sala para escrever uma música. Eu quero colocar 50 pessoas da comunidade do Norte para escrever uma música. Que legal, Duca. Que legal. E você vai conseguir, hein? Tamo aí. Talento, força de vontade e ousadia. Porque eu percebo que você, estou conhecendo o Duca hoje aqui nos nossos estúdios, eu percebo que você é uma pessoa muito ousada. Tem que ter, né, esse quê de ousadia, porque se você não se mostrar o que veio, ninguém vai saber onde você quer chegar, Exatamente. não é não? E você tem Exatamente. esse lado ousado. Você sempre foi assim? Eu sou ariana. Eita, Sou ariana do dia 1º de abril. caraca. Então, eu acho que sempre fui muito pra frente. Hoje eu aprendi a canalizar o que é ser esse muito pra frente. Eu entender que se eu não for ali, se eu não for falar sobre, se eu não for dar minha cara a tapa, ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai estar se propondo por mim, entendeu? Aí volto pro mesmo lugar. A gente precisa ser a nossa maior potencializadora. Pra que as outras pessoas em algum momento falem, dá pra realmente ser alguma coisa aquela pessoa ali. Então é isso, é sobre ir, é sobre dar a cara a tapa, é sobre... É porque é isso, o não, o não, o perigo, o medo, as mazelas de tudo já estão impostas. Aí eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou me amedrontar, ou eu vou falar, comigo não. Comigo não vai ser assim. Muito bem. Duca Vieira, ao vivaço aqui no nosso Chega Junto hoje, essa artista que nos orgulha, tanto com a sua obra no teatro, como agora na música. Aliás, em 2025 você lançou Moleca, Isso. e agora, julho, acabou de sair do forno, você está lançando Rueira, né? Isso. Que foi a música que você abriu o Aham. nosso Chega Junto. Duca, o que essas canções falam sobre você que talvez nem quem te conhece bem
sabe? Eu acho que nem eu entendo até hoje o que essas canções falam tanto sobre mim. Por quê? Porque eu escrevi essas canções antes de transicionar. A maior parte do EP eu escrevi antes de transicionar. Então eu sentia as coisas, eu ligava o gravador e elas saíam. Pra hoje, mais de um ano depois, eu ouvi falar, gente, eu não fazia ideia do quanto isso, pra mim, hoje é mais potente do que era quando eu escrevi. Foi quase como se fosse um feitiço, sabe? Escrevi essas músicas pra elas me darem força, pra elas falarem o que eu não conseguia falar ainda. E o que eu não conseguia nem entender. E aí eu acredito muito que essas músicas foram me dadas também. Foram entregues pra mim dentro disso, dentro de tudo que eu não sabia que eu ia ser, e tudo que eu ia conseguir viver, e de quem tava lá em cima falando, você vai. E aí me deu a música. Então, Moleque, eu escrevi indo pro trabalho, na época que eu era CLT, indo pra parada de ônibus. Rueira eu escrevi quando eu já tinha as outras mais formuladas, eu falei, eu preciso de uma nova música. Aí eu fui caminhar. E eu ficava caminhando pelo condomínio que eu morava. Caminhei, liguei o gravador, saiu. E eu falei, é essa. Então, eu nem entendo o quão abençoada eu sou por conseguir falar essas coisas que nem eu sei que eu tô falando tanto de mim. Porque eu vou entendendo depois, que eu vou percebendo o quanto isso é pertinente mais de um ano depois, sabe? Então, eu falo que esse EP que vai sair, ele é quase como se fosse a minha identidade, a minha carteira de identidade, que eu consigo mostrar pra todo mundo e falar, essa aqui sou eu. Tanto quanto artista, tanto quanto pessoa. Esse projeto, eu tenho um nome, Rueira, o nome do EP Rueira desde 2019. Uau. E era Rueira. Antes de eu transicionar, antes de eu pensar em entrar no teatro, eu já sabia que o nome do meu primeiro trabalho seria Rueira. Porque é isso, quando eu tinha 15 anos, 15 para 16, eu comecei a sair pra tocar maracatu. Eu falava, mãe, eu vou lá no centro tocar maracatu, numa oficina de maracatu. E eu ia tocar maracatu, e aí, de repente, voltava pegando o último ônibus que ia voltar pra minha casa, e chegava em casa. Então, eu já tava sentindo que a rua, ela me potencializava. Eu já tava sentindo que, de alguma forma, esses encontros, eles faziam sentido pra mim. E foi assim, só foi pra frente, sabe? Mesmo antes de eu conseguir entrar no teatro e fazer arte, eu tava muito presente nas movimentações que a rua me proporcionava. Tanto de festa, quanto de movimentações culturais, quanto da cena de modo geral. Antes de eu ser qualquer coisa, eu já tava olhando pra isso. E eu acho que... Por isso que eu falo que é uma bênção, é um presente dado pra mim esse projeto, é um presente dado pra mim toda a música que eu escrevo. Porque ela vai do lugar de eu me pôr disposta a aceitar tudo isso que parece que eu já vivia e não sabia que eu vivia. Então, é isso, elas são eu. Moleca sou eu com mais raiva, Rueira sou eu mais consciente. Moleca, ela fala muito no lugar de eu tô sentindo tudo isso e eu não sei como reagir, mas eu vou ser moleca, então. Eu vou dar a volta nisso tudo. E Rueira fala mais no lugar de mais assentada, de mais madura. Muito bem, daqui a pouco você vai encerrar, então, o nosso Chegar Junto com Moleca, né? Moleca, pra todo mundo ficar bem molequinha. Fiquem aí que ela vai já já. Agora você falou em Deus, você falou né, em bênção. Como é que é a tua relação com a fé? Então, quando a minha mãe, ela sempre foi muito, muito aberta com relação à religião. Eu fiz a primeira comunhão, eu fui batizada na igreja católica, mas no condomínio que eu morava tinha o cultinho, que era de uma moça que levava os jovens para poder ler sobre a Bíblia, e eu ia. Mas ao mesmo tempo, minha mãe, ela sempre teve livros e livros de espiritismo em casa, junto com a minha tia e com a minha avó, porque elas são médiuns, assim. Uhum. E aí eu sempre estive muito debruçada nesse grande sincretismo. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu já estava indo pro Allan Kardec. E foi quando eu percebi que eu precisava sentir mais a fé. E nessa eu encontrei com a Umbanda. E foi minha relação com a banda que fez eu chegar até aqui hoje, sabe? Foi que fez eu começar a sair pro maracatu. Foi que fez eu ir de encontro com a rua e me pôr disposta. E gostar tanto de vir pro centro. Então é isso. Eu sou umbandista até hoje. E já tô levando minha mãe pro terreiro. Tô levando minhas irmãs pro terreiro. Então eu fico muito feliz de como tudo isso se maturou pra ser o que é hoje. Mas a minha mãe, ela sempre deixou a gente muito disposta a entender a fé como um todo. Muito bem. Eu costumo dizer, não sei se você concorda comigo, que a melhor religião é aquela que melhora o homem. Sim. Se tá te fazendo bem como ser humano, te fazendo evoluir, acima de tudo você tá feliz, tá tudo certo. É o caminho. Temos um quadro, eu sei que o nosso tempo já tá estourando aqui, que é o íntimo e pessoal, e eu não vou deixar de fazer com ela, né? Duca Vieira aqui hoje, mas rapidamente, artisticamente Ok. falando, onde é que você quer chegar?
Eu quero que a minha arte seja o que a arte das outras manas foi pra mim. Eu quero que eu potencialize e mostre que é possível, tanto quanto as artistas que eu admiro hoje, trans, que são famosas no Brasil todo fazem, sabe? Eu quero que a minha arte chegue em todo mundo a ponto de fazer mais artistas. Boto fé, você vai conseguir. Obrigada. Bora agora fazer o nosso íntimo e pessoal com a Duca, porque a galera já tá falando, tá, tem que encerrar, e ela vai, não vai encerrar totalmente não, que ela vai cantar ainda pra gente aqui a música Moleca. Isso. Íntimo e pessoal de hoje com Duca Vieira, às vezes eu tenho vontade de... Ai, sumi, gente, é muita coisa. Eu choro quando? Eu choro quando eu tô com a minha família, e não é família só de sangue, assim, quando eu tô com as minhas pessoas, eu choro. Muito bem. No futuro eu quero... No futuro eu quero fazer pelos outros o que os outros fizeram por mim. A sua palavra preferida? É possibilidade, Muito bem. A tua maior qualidade, Duca, qual é? resiliência. Representatividade pra você? Sou eu, é o meu corpo. Muito bem. Saudade? Nem sei responder saudade, meu Deus, calma. Eu tenho vontade de tanta coisa que eu nem sei do que eu tenho saudade. Saudade de ser criança, de voltar lá pra aquele lugar do comecinho. Muito bem, muito bem. Duca Vieira, ao vivo no nosso Chega Junto. Parabéns mais uma vez pela tua Obrigada, arte, muito pelo teu obrigada. trabalho. Você nos Muito honra obrigada e pelo nos espaço. orgulha, viu? Muito obrigada, gente. Bora encerrar com chave de ouro cantando? Com certeza. Vamos Moleca, lá. então, Moleca. você que tá em casa, pode deixar na câmera aberta mesmo. Você que tá em casa, compartilha esse conteúdo com os seus seguidores, que quer conhecer um pouco mais dessa artista de primeira e que muito nos honra. E a gente vai encerrar o nosso Chega Junto hoje com a música Moleca. E semana que vem eu te encontro aqui na Foco 1 TV. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Agora bora de Moleca, que é a minha primeira música de trabalho, lançada ano passado, que vai estar também no EP que vai sair em julho desse ano. Sensitiva eu tô, vestida red flag da cabeça aos pés. Sou a mira bem na tua vista, o alvo certo pra você atirar. E eu tô tatuada até os dentes, de saber que só quem sente tá passível de quebrar a cara. Na relutância de ser indiferente, sei bem que daqui pra frente tô muito mais respaldada. Fumaça no meu olho, tu é carne de pescoço, tu quer eu dou em dobro. Corpo de quem tá novo, for ver só dá o osso, vê se tu tira o olho. Moleca! Ah,